8h17. Bom, a reforma tributária, a gente tem explicado que ontem nós tivemos várias explicações interessantes aqui no jornal, para nós, enquanto cidadão, podemos entender o que vai acontecer. Foi aprovada na Câmara, vai para o Senado, pode ser modificada no Senado, e você já sabe, se modificar no Senado, o que acontece? Volta para a Câmara dos Deputados. E aí a gente, nós que somos alvo dela, nós temos que ficar atentos. E uma questão é o seguinte: as prestadores, as prestadoras de serviço, vão ou não arcar com a maior parte dessa carga tributária? É uma pergunta. Para isso nós pedimos a gentileza do professor Gustavo Possetti, professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Professor Gustavo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, antes de mais nada, e pelo interesse em fazer uma reportagem sobre a reforma tributária, como você bem anunciou, aprovada recentemente. E sim, nós teremos impactos significativos aí na sociedade, como você bem falou, nos prestadores de serviço acima de tudo. É claro que a gente tem que separar aqui, antes de mais nada, em dois grupos. O grupo dos prestadores de serviço que terão algumas reduções de alíquota, redução ou de 60% ou de 30%, e o outro grupo, então, que ficará com a tributação normal. Vamos começar, de repente, fazendo um breve resumo, assim, sobre aqueles que vão ter uma tributação um pouco menor, ou seja, alíquota reduzida. São áreas da economia mais sensíveis, como a área da educação, a área dos prestadores de serviço de saúde, que terão, então, essa redução de 60% do valor da alíquota cheia. A alíquota cheia hoje está estimada para em torno de 26,5%. E por que isso? Há alguns setores da economia, como saúde e educação, que a gente considera como setores que entregam direitos sociais fundamentais, ou seja, acima de tudo, a reforma tributária ela está considerando saúde e educação, por exemplo, como direitos básicos de qualquer cidadão. Então, neste caso, vai ter uma redução significativa de alíquota. Há também uma outra espécie de redução de alíquota, aqui na ordem de 30%, que é para os prestadores de serviço de profissão regulamentada, ou as profissões liberais. Aqui a gente está falando de advogados, de contadores, economistas, que são profissões que trabalham talvez de uma forma mais artesanal, intelectual, não se utilizam daquela estrutura empresarial que a gente conhece das empresas grandes. Então, esses prestadores de serviço terão uma redução de 30%, então, sobre essa alíquota que hoje está calculada em 26,5%. Bom, mas o problema mesmo, que é como vocês anunciam aqui na reportagem, e com muita propriedade, é com relação a todos os demais prestadores de serviço. E esse sim, a tendência é que eles fiquem com essa tributação cheia de 26,5%, que talvez possa bater 27%, até pode. No entanto, o governo está se comprometendo, né, a fazer uma trava sobre essa alíquota, para que essa alíquota, então, não suba dos 26,5% ou não atinja 27%, por exemplo, que é a maior alíquota de IVA do mundo, que é hoje a alíquota utilizada pela Hungria. Bom, esses demais prestadores de serviço, então, que não estão incluídos nessas reduções de alíquota, não estão incluídos nem na redução de 60%, nem na redução de 30%, vamos considerar que eles vão passar a pagar 26,5%, quando comparado a uma realidade, por exemplo, hoje, que eles ainda pagam, de 16,33%. Então, a gente pode fazer uma comparação inicial entre o que se paga hoje, né, na maioria dos serviços. Então, 16,33% vai ter um aumento para 26,5%. Isso, de fato, é um aumento muito significativo
de forma que a gente poderia até responder a pergunta que vocês colocam. Então, a resposta é sim, prestadores de serviço vão arcar com a maior parte da carga tributária. Quando a gente faz esse tipo de análise que eu estou fazendo agora, então a resposta é sim. Primeiro porque eles vão ter, né, que passar a pagar hoje de 16,33%, vão saltar para 26,5% e com mais um agravante. Eles não têm aquilo que a gente chama de despesas dedutíveis ou insumos, vamos dizer assim. Não tem muita coisa que eles gastam que a gente possa aproveitar para reduzir o montante do imposto que eles têm que pagar. E por quê? Geralmente esses profissionais liberais, eles não têm despesas elevadas com aquisição de software ou contratação de serviços sofisticados de tecnologia, como, por exemplo, armazenamento em nuvem, né, mas armazenamento de grandes quantidades de dados, né, na nuvem. Os prestadores de serviço, ao contrário, geralmente a maior despesa que eles têm é com recursos humanos, é com a folha de pagamento propriamente dita, né, os profissionais que estão ali prestando o serviço. E essa despesa, né, com o salário desses profissionais, ou o prolabore, enfim, desses profissionais, folha de pagamento, como a gente também chama, né, não são despesas dedutíveis, então, desse imposto. Professor, você, entre tantas coisas importantes, está muito claro, muito didático, estamos entendendo bem, as pessoas, tenho certeza, estão acompanhando conosco aqui. Professor, 26,5% seria a alíquota mais alta do mundo, só equiparável da Hungria? Exatamente. Então a gente pode afirmar com tranquilidade, já estamos trabalhando com uma projeção de uma alíquota que está se aproximando da maior alíquota de IVA do mundo, que é a alíquota da Hungria, de 27%. Então, é algo assim que, né, explicando para a população, já passou dos 25% e caminha para um patamar de 30%. Nossa, certo? Agora, professor, isso só mais um detalhe. O setor de prestação de serviço não é fortíssimo na geração do PIB do nosso país? Isso pode arrefecer esse ânimo? Perfeito. Ótima pergunta. Então, a resposta é sim. O setor de serviço, ele é responsável, conforme alguns dados que a gente tem aí, tranquilamente mais da metade, né, a composição de mais de 50% do PIB do país. E isso, você tem razão, é uma das preocupações da CNC, principalmente, da Confederação Nacional de Comércio e Serviços, né? A CNC, por sinal, está fazendo um trabalho muito bom junto ao Congresso Nacional para tentar fortalecer, né, a base, né, também dos prestadores de serviço, porque sim, a resposta é sim, eles são uma das principais molas propulsoras ou alavancas, né, da nossa economia e talvez, né, tivessem que ter um olhar um pouco mais sensível, né, com relação a esse custo tributário agravado que eles vão ter a partir de agora. Professor, ficou muito claro, nós estamos fatiando aqui para a gente poder, como cidadão, como pagador de imposto, agora mesmo nós temos aqui, todo dia a gente mostra aqui o impostômetro, etc., 1 trilhão e 800 bilhões, etc., para que a gente, que somos leigos no assunto, possamos aprender passo a passo. Sua contribuição foi muito importante. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, contem comigo sempre e parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo, pelo excelente programa que vocês têm. Muito obrigado. Professor Gustavo Fossati, professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Várias coisas importantes. Ele falou no IVA, que é aquele imposto que o governo federal vai cobrar, vai juntar, vai facilitar o pagamento. O IVA. Ele diz o seguinte, a alíquota do IVA vai chegar em 26,5%. Algumas categorias, como explicou o professor Gustavo, vão ter redução de 60%. É 60% em cima de 26%. Outras categorias que são regulamentadas, ele citou advogados, etc., jornalistas, etc., vão ter uma redução de 30% em cima de 26%. Todo o resto vai pagar 26,5%. E ele diz que pode chegar nos 30%. E entre outras coisas que ele explicou aqui, todos os demais, pagando então
esse IVA de 26,5%, ele acabou de reafirmar isso. É o imposto IVA mais caro do mundo. Só equivale ao da Hungria. Eu nem imaginava que a Hungria, mas o professor acabou de explicar pra gente aqui. É bom a gente entender isso. Por quê? Vai indo pro Senado. Que tal se a gente conversar com os nossos senadores? Eu nem sei o telefone dos nossos senadores, mas eu não vou pegar o telefone do senador. Um deles é astronauta, não sei se está girando em torno da Lua. Aqui de São Paulo. E mais, né? Enfim, da gente poder acompanhar, né? E fazer, escuta, excelências, dá uma olhada nisso aí, pô. Vai prejudicar todo o resto, pagar 26,5% de imposto? Como é que é isso aí? Quer dizer, a carga tributária vai cair em cima do prestador de serviço? É uma pergunta, não é uma afirmação. Qual é a sua opinião, você que acabou de ouvir a entrevista aqui do professor Gustavo Fossetti? 8h28, acho melhor a gente partir para as notícias da cidade.